Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E hoje eu estou aqui com o Marcos Vasconcelos Ferreira, que é diretor da Gesso Integral. E eu achei, em primeiro lugar, eu achei muito interessante a forma como a empresa se apresentou na feira, que foi com um baita do motorhome. E eu quero que o Marcos fale um pouquinho dessa novidade, desse escritório móvel que ele trouxe. O Marcos, prazer ter você aqui, muito obrigado por estar aqui com o meu público para trazer informações com certeza de relevância. Divino, nós aqui agradecemos o seu carinho e a sua presença, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o gesso no agro. Então, vamos começar com a origem. Como é que se originou o uso do gesso agrícola? O uso do gesso agrícola já vem de algum tempo, né? Um trabalho de fomento da própria Embrapa, já lá no final dos anos 70, início dos anos 80, falando dos benefícios do uso do gesso agrícola na agricultura. Historicamente, teve uma certa resistência, que é natural de nós humanos. A primeira dificuldade é vencer o dragão da resistência interna em mudança, né? Nós temos certa resistência à mudança, porém isso foi, aos poucos, sendo mudado. Então as pessoas que passaram a utilizar, passaram a ver benefícios, passaram a ter resultado, e a partir dos resultados que foram tendo, todas as outras coisas vieram por consequência. Então o gesso agrícola hoje é um dos elementos que ajudam a compor todo esse arcabouço de insumos que ajudam o produtor rural a ter grande produtividade. Ô Marcos, num país de dimensões continentais como o Brasil, existem diferenças de clima, diferença de solo, né, em todas as regiões. O que o gesso agregou? O que ele trouxe de benefício a mais para o produtor? O gesso ele trouxe algumas características interessantes. A primeira delas é o fornecimento de cálcio e enxofre. O Brasil não é autossuficiente do elemento enxofre, é um macronutriente muito importante na agricultura. A gente importa enxofre de maneira bem cara. A fonte mais barata de enxofre no Brasil hoje é através do gesso. E você tem basicamente duas fontes de gesso no Brasil. A de origem química, que é um coproduto do ataque da rocha fosfática com ácido sulfúrico que precipita sulfato de cálcio, gesso, e você tem a origem mineral. Se você cortar o Brasil no centro, no meio, do meio para baixo, você vai ter gessos de origem química, do coproduto da rocha fosfática. Se você, na parte norte do Brasil, você vai ter gessos de origem mineral, de origem natural, que foram formados há muitos milhões de anos atrás, em bacias sedimentares, onde se formam os calcários, os sais, os gessos, são formados nessas bacias que normalmente estão no norte do Brasil. Bom, você falou de uma diferença aí, dividindo o Brasil no meio, e eu gostaria que você diferenciasse para mim esses gessos. Um primeiro gesso, vamos falar do gesso que a gente tem aqui na região, né, que é atendido aqui na região, que é o gesso que você encontra ali no Triângulo Mineiro, São Paulo. Esse gesso ele é feito a partir desse, como eu havia falado, do coproduto da rocha fosfática, que precipita sulfato de cálcio em um ambiente aquoso. Então você vai ter lá uma grande reserva de gesso a partir da produção de fósforo, do adubo. Esse material ele tem 13% de enxofre, ele tem 18% de cálcio e tem uma umidade alta pela própria forma de fabricar. Não é um defeito do produto, ele é fabricado assim, ele é feito em um ambiente aquoso. O gesso de origem mineral, que vem do norte do Brasil, por ele ter sido formado em um fundo de uma bacia, de um grande lago de água salgada, as condições de temperatura e pressão fizeram com que esses elementos se condensassem, eles ficassem mais compactados. Então as concentrações são maiores. Você vai ter 17% de enxofre no gesso de origem mineral, você vai ter 23% de cálcio em um gesso de origem mineral e você vai ter um produto seco. Simplesmente um produto seco, que não tem a umidade livre, vamos falar assim. A umidade que ele vai absorver vai ser a umidade do próprio ambiente. Volto na questão do país com dimensões continentais. Como é que num país como o Brasil, e que geralmente o frete é caro, principalmente hoje, né, com o custo dos combustíveis, frete muito caro, a disponibilidade de outros modais não é fácil em qualquer lugar. E para levar esse produto, você está no Maranhão, é isso? Perfeito, no Maranhão, na cidade de Grajaú. Você vai sair de Grajaú, no Maranhão, para chegar, por exemplo, no sudoeste goiano. Esse frete, ele não inviabiliza
você trazer esse produto que tem uma qualidade diferenciada, mas acaba que vai ter um custo de frete muito alto. Você tocou num ponto muito importante, extremamente importante. Todo produto de baixo valor agregado, no caso dos gessos, dos calcários, o que manda no negócio, o que é o fiel da balança, é a logística, é o frete. O Brasil hoje não tem uma estrutura multimodal que possa ter eficiência, principalmente no norte do país para cá. E isso influencia bastante. Porém, como eu havia dito, a gente importa esse material. Esse material vem muito caro. As fontes mais baratas no Brasil são através do gesso. E mais caro do que você eventualmente pagar um frete um pouco maior é você não ter o gesso na sua lavoura. Isso é muito mais caro, porque você não vai ter o resultado da aplicação do produto que vai te trazer um ganho. Então, e aí o que a gente procura fazer nesse momento? A gente procura identificar rotas estratégicas. Essa aqui é uma rota estratégica. Você tem parte da produção dos grãos aqui do sul, do Tocantins, da região do Xingu, ali, aquela região do Mato Grosso, nordeste do Mato Grosso, que tem virado sua safra para subir no mapa. Então você tem um fluxo interessante, modal de caminhão, um modal rodoviário, subindo no mapa, que vai entregar material, quer seja nos entrepostos do Tocantins, ou quer seja até mesmo no porto, ou no Itaqui, em São Luís, ou em Barcarena, ali próximo a Belém. Esse fluxo de caminhões normalmente desce para buscar mais grãos. Então você cria uma rota interessante em alguns momentos do ano, onde o material pode chegar aqui de maneira competitiva, de maneira aceitável. Então, e mesmo que você não consiga essas rotas, se você fizer o custo hoje das concentrações de cálcio, as concentrações de enxofre e principalmente a umidade, que é ausente no produto de origem mineral, você vai estar chegando em termos relativos com o mesmo custo que você tem comprando o produto que você está comprando mais próximo aqui. Você havia mencionado para mim anteriormente também alguma coisa em relação à janela de aquisição desse produto aqui na região, que é um pouco estreita, né? A disponibilidade deste produto aqui na região, aqui próximo, tem uma janela hoje mais curta, porque a produção desse material ela é limitada a outros produtos. Eu preciso fazer fosfato, eu preciso fazer fonte de adubo para poder ter esse coproduto gesso agrícola. Por várias questões mundiais que nós não conseguimos controlar, são variáveis que a própria fábrica de adubos não controla, a produção de certa forma foi limitada, de certa forma, e consequentemente esse coproduto não foi feito. Então você tem uma baixa disponibilidade de gesso agrícola de maneira local, vamos falar assim, aqui da região do Triângulo Mineiro, você tem uma baixa disponibilidade frente à demanda por esse produto. Então, para essa situação, você tem a fonte de origem mineral, natural, com concentrações bem maiores e que vão estar disponíveis aqui para a região. Uma outra coisa que foi bem interessante que você me disse é a forma de extração. Vocês não usam explosivos, né? Perfeitamente. Produto de origem sedimentar, como minas de uma maneira geral, de calcários e gessos, o Brasil inteiro, a forma de fazer é única. Você coloca faz furos na rocha, coloca material explosivo, explota, depois você diminui essa rocha que foi explotada, que foi detonada, ela cai em diversos tamanhos, você coloca esse material no tamanho que possa caber na sua unidade de britagem, você britar, rebritar e moer. Essas são as etapas de produção. Limpa a rocha, fura, explota, brita, rebrita e moe. A Gesso Integral desenvolveu uma forma única de fazer, ela é única no Brasil. A gente utiliza mineradores de superfície, que são tecnologias de fora, essa é uma tecnologia europeia, alemã. O equipamento que a gente utiliza é um equipamento alemão, que ele passa por sobre a rocha e ele já vai deixando o material de pó até brita. Então ele sai de pó a brita dentro da própria jazida. E depois a gente passa esse material num classificador, numa peneira, e de um lado sai gesso agrícola, do outro lado sai a brita que vai para a fábrica de cimento. Nós atuamos em 3 grandes segmentos. No segmento da agricultura, com o gesso agrícola, no segmento da nutrição animal, com o sulfato de cálcio, que é para a fabricação da ração, e na fabricação do cimento. De 3 a 5% do cimento leva gesso. Então, a gente atua nesses 3 segmentos. Na nossa forma de produzir, o material
já passando pelo classificador, logo depois de minerado, de um lado sai gesso para a agricultura, do outro lado sai pedra para a fábrica de cimento, os caminhões carregam dentro da própria jazida. Então todas essas etapas anteriores que eu falei foram condensadas em 2 etapas: minerar, fresar e classificar. Com isso a gente tem ganho de produtividade e redução de custo. Marcos, você tem algum site da empresa, algum local onde as pessoas possam buscar mais informações e até mesmo o contato de vocês? Perfeitamente. Instagram, @gessointegral, e o site www.gessointegral.com.br. Parabéns. A participação de vocês aqui, eu achei fantástica a forma como vocês chegaram aqui e a exposição que vocês fizeram, muito bacana. Já percebi que o atendimento aqui, toda hora chega produtor e o atendimento muito bacana. E sucesso nesse trabalho, não só aqui na Feira de Rio Verde, mas também nas outras feiras que vocês eventualmente participarem. Nós é que agradecemos todo o carinho com que a gente foi recebido, a forma com que as pessoas abordam aqui o assunto, a forma como a gente pôde se apresentar, deixa a gente emocionado, a gente fica agradecido e espera que a gente seja mais um elo nessa corrente, nessa grande corrente do agro. Eu bati um papo com Marcos Vasconcelos Ferreira, diretor da Gesso Integral. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.